Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia, né, que estamos aqui refletindo a respeito do Evangelho. Importantes reflexões para a nossa vida, para a nossa conduta. E aí nós estamos aqui nesta ordem, né, material das coisas, mas logo logo estaremos todos bem acomodados. E é muito bom a gente ver que tudo está conseguindo, né? A gente está conseguindo finalizar aí a tempo da semana que vem, tá bom? Semana que vem nós estaremos na quinta-feira, dia 26, um dia muito especial para casa, que nós vamos estar celebrando o final, né, essa reta final da nossa obra aqui, e aí dando continuidade nas atividades realmente já acomodados nos nossos lugares, tá bem? Para iniciarmos as reflexões da noite de hoje, vamos ler uma página de Vinha de Luz de Emmanuel através de Chico. O remédio salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5,16. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual e, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário, e quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. É a ajuda mútua, né? É o olhar ao próximo. Vamos, meus irmãos, com os corações agradecidos, iniciamos a nossa noite agradecendo a Deus, nosso Pai, pela vida que nos deste, pela oportunidade de estarmos hoje aqui encarnados, com o propósito de seguirmos o Evangelho do Cristo
as bases da doutrina espírita que nos fortalecem a nossa fé e que possamos, em conjunto com a espiritualidade amiga que nos assiste nesta casa de bênçãos, seguir a nossa noite aprendendo, fortalecendo e principalmente reorganizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Que possamos aproveitar das energias positivas que aqui se encontram. E a mensagem da noite, a nos celebrar o Evangelho cristão. Que assim seja. Hoje o Lubas dará continuidade no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema o egoísmo. Boa noite a todos. É até 9h30 que a gente tem até 9h30. Não sei se eu estou sendo egoísta querendo pegar o tempo de vocês ou se vocês estão sendo egoístas não querendo me dar o tempo de vocês. Bom, a verdade é que hoje nós vamos falar sobre um tema que não cabe ao espírita, né? Então a gente vai aprender aqui algumas fases do meu estudo para que a gente possa ensinar para os outros lá fora, tá bom? Bom, então nós vamos abordar aqui do capítulo 10, amar o próximo como a si mesmo, nos itens 11 e 12, o egoísmo do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E por que será que Kardec dedicou uma parte do livro a esse tema, o egoísmo? Duas mensagens do Espírito Emmanuel e do Espírito Pascal, especificamente sobre o egoísmo. Aí, quando a gente vai estudar o egoísmo, a gente vê que na obra básica todinha do Kardec, ele fala de egoísmo o tempo todo. Para ter uma ideia, no livro dos Espíritos, Kardec fala só 77 vezes sobre o egoísmo. Kardec e os Espíritos. E no Evangelho, aí um pouquinho menos, ele fala 55 vezes sobre egoísmo. A gente ainda vai encontrar palavras sobre egoísmo na Gênese, no Céu e o Inferno. Então, assim, é um tema extremamente debatido na obra básica de Kardec. E aí a importância de que a gente entenda por que Kardec se preocupou com esse termo aqui, com esse vício, né? E por que ele insistiu tanto, ele e a espiritualidade, claro, né? Para que a gente entendesse um pouquinho melhor. Então vamos começar aqui já lá pelo Livro dos Espíritos. Está ruim de ler aí no fundo. Dá para ler? Na questão 785, então Kardec pergunta aos espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? Já vi gente colocando óculos aí. Pô, olha só, nada como ter muito bom, o espírito superior aí é outro nível, né? O meu espírito ali, anjo da guarda, não é tão superior quanto... Obrigado, espírito superior. Bom, então vamos lá. Na questão 185 ele pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso. E os espíritos respondem a Kardec o seguinte: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o progresso intelectual se efetua sempre. Então, veja só, que quando a gente falar de egoísmo, a gente está sempre falando sobre a questão moral do espírito, e não sobre as questões intelectuais. Né? Porque a gente pode ter um intelecto bem avantajado, bem desenvolvido, mas não ter a condição moral adequada ao espírito. E aí na questão 913, não posso esquecer esse número, dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical? Né? O mais radical no sentido de aquele que é a raiz do problema. Qual é o vício que é raiz dos outros vícios, raiz dos outros problemas? E aí os espíritos respondem a ele: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis
que no fundo de todos há egoísmo. Pronto, já sabemos tudo sobre egoísmo, podemos ir embora, certo? Vamos aprofundar um pouquinho mais, porque a gente tem até 9h30. E aí, então, para a gente entender mais sobre o egoísmo, vamos ver o que o dicionário Michaelis fala sobre egoísmo. Egoísmo, atitude daquele que busca o próprio interesse, acima dos interesses dos demais. Perdoa, querida, eu não deveria ter feito o que fiz, foi egoísmo meu. Essa é a desculpa que todo homem dá, todo marido dá para a esposa depois que ela fala qualquer coisa, certo? É uma resposta estratégica que o dicionário nos ensina. Aí nos termos psicológicos ele coloca conjunto de propensões ou instintos adaptados à conservação dos indivíduos. Guarda isso aqui porque eu achei interessante. Instintos adaptados à conservação dos indivíduos. A gente vai ver alguma coisa lá na Gênesis a respeito disso. Na filosofia, doutrina que converte o interesse individual em princípios diretor de conduta. Princípio diretor de conduta, quer dizer, o egoísmo, ele coloca o interesse pessoal como um diretor da conduta do ser humano. E pouco utilizado, opinião excessivamente lisonjeira sobre si mesmo. Que é um pouquinho aquelas, vamos traduzir como vaidade, pedantismo, presunção, vaidade, etc. Na etimologia da palavra ego, o ego é o eu consciente. Então, eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso, eu. Veja que o eu está sempre na frente. E o sufixo, o ismo, que é doutrina, sistema, teoria, tendência, corrente, etc. Então o egoísmo nada mais é do que a doutrina do eu, o sistema do eu, a teoria do eu, a tendência do eu, a corrente do eu, etc, etc. Tudo sou eu. Eu sou o centro de tudo, certo? Entenderam aí o que é o significado da palavra egoísmo que a gente vai estudar como vício hoje? E o ser humano sempre foi egoísta? Muita gente balançou a cabeça dizendo que sim, né? Vamos ver o que o Kardec nos explica lá na Gênese. Então, quando Kardec fala da origem do bem e do mal, no item 6 lá do capítulo 3 da Gênese, ele fala o seguinte: porém os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Veja que só que tudo que a gente vê aqui, ambição, cupidez, orgulho, está tudo ligado com o egoísmo. E aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Então, ele coloca de novo o vício, como foi lá na questão 913, como sendo o radical, a raiz dos vícios que nós possuímos, de todos os demais vícios. E aí, no item 10, ele continua: estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e de outros se acham no instinto de conservação. A gente já viu isso lá, né? O instinto advém do instinto de conservação, os vícios e as paixões. Instinto que se encontra em toda pujança nos animais e nos seres primitivos. Opa! O egoísmo, então, tem a ver com animais e seres primitivos, será? Mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. Então veja que nos animais, nos seres mais primitivos, o que predomina é a necessidade da sobrevivência, o instinto de sobrevivência, o instinto de conservação. Quem é que já viu aí aqueles Animal Planet, etc. lá? Não vê lá o leão correndo atrás da gazela, a gazela fugindo, né? O elefante
buscando lá as comidas dele nas árvores, arrancando, quebrando. O que aquilo é? Instinto de conservação, né? Tanto o leão que vai atrás da comida, quanto a gazela que vai fugir do leão, tem lá o seu instinto de conservação. Ambos querem sobreviver. Então, o instinto de conservação está mais próximo da animalidade. Mas nós temos instinto de conservação também? Claro, né? A gente não vê de vez em quando alguém reagir num assalto. A gente vê, né? É um instinto de conservação, sobrevivência. A gente quer sobreviver. Só que existe um contrapeso chamado senso moral, que a gente tem esse contrapeso. Então, às vezes eu passo por um assalto, por exemplo, e eu não reajo. Porque o meu senso moral diz que não vale a pena. Se eu não reagir, ele vai me deixar e vai embora, vai levar o material e eu vou abrir mão disso. Por quê? Porque aí, nesse caso, eu já estou com uma condição intelectual melhor. Para o leão, se ele for me atacar e eu puxar uma arma para ele, ele vai continuar me atacando. Porque ele não tem essa condição intelectual que eu, comparado com o leão, tenho. Certo? Então, o instinto, ele se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve. Então, o instinto, à medida que ele vai sublimando, que ele vai sendo desenvolvido, ele vai se transformando nessa inteligência. A inteligência se desenvolve. Mas o instinto, ele continua sempre. Só que ele diminui a sua atuação. Ele não manda mais no ser humano como racional. Então, o ser racional, ele utiliza mais a inteligência, porque essa domina a matéria. Então, à medida que a gente vai se tornando mais inteligente, que a gente vai se aproximando das questões morais, a gente vai se desvencilhando da matéria. Sei que todo mundo aqui estão já quase no nosso lar, né? Já perdendo aí, ninguém tem desejo pela matéria. Confere? Nós não temos. Tirando aquela mesa que chegou lá agora, só aquela é matéria, hein? Que matéria pesada, hein? Então, capítulo 3, o bem e o mal da Gênese. Já que a gente está falando de animal e de matéria e de etc, etc, eu vou contar uma pequena historinha aqui. É por isso que eu pedi até 9h30, porque até as 9h30 a gente acaba essa historinha. Existia então uma fazenda, né, onde tinha alguns animais. E certo dia estava o ratinho lá no buraquinho dele olhando, quando chegou a esposa do fazendeiro. A esposa do fazendeiro entrou com um pacote na mão e o rato ficou assim, o que será que tem ali que eu posso... Será que é comida? Né, acho que eu vou me dar bem. E ficou lá observando. Quando ele viu a dona da casa, né, a esposa do fazendeiro, ela retira do embrulho uma ratoeira. O rato, quando viu a ratoeira, que o rato já tem uma certa inteligência, maior até que muitos animais de duas patas, o rato, ele ficou preocupado. Na verdade, ele ficou aterrorizado. Aí, então, ele procurou a dona Galinha e falou, Dona Galinha, tem uma ratoeira na fazenda, uma ratoeira. Aí a dona Galinha olhou para ele assim, seu rato, mas não vejo por que problema para se preocupar com uma ratoeira. Na verdade, assim, eu acho que o senhor é que tem que tomar cuidado. Eu mesmo não estou preocupado com a ratoeira, não. Aí o rato olhou assim, viu o porco, correu até o porquinho, chegou lá, seu porco, tem uma ratoeira na fazenda. Aí o porco olhou para ele assim, seu rato, eu estou muito preocupado com essa ratoeira, eu sou um porco. O que uma ratoeira pode contra mim que sou porco? Né? Minha patinha nem pega lá na armadilha da ratoeira, porque é casco. Mas eu prometo que eu vou orar pelo senhor. E deixou o ratinho sozinho e foi embora. Aí o ratinho olhou de longe, assim, viu a vaca pastando, correu até a vaquinha. Dona Vaca, tem uma ratoeira na fazenda, tem uma ratoeira. A dona Vaca olhou para ele assim, ô seu rato, eu sou uma vaca, o que eu quero saber de ratoeira? Eu não tenho nada com isso, o senhor é que tem problema, o senhor tome cuidado, eu não tenho nada com essa ratoeira. E aí
O ratinho, com medo, apavorado, tal, correu de volta para o buraquinho dele e ficou lá escondido. Quando chegou a noitinha, a dona da casa pegou a ratoeira, foi lá, armou a ratoeira direitinho, vamos pegar esse rato, que botou perto do buraquinho do rato, e aí uma cobra veio caçar o rato. A cobra atrás do rato, correndo atrás do rato, e o rato fugindo, tal, e daqui a pouco o rato é muito inteligente, mais do que muita gente, correu para a direção da ratoeira, deu uma esquiva, e a cobra caiu na ratoeira, ficou com a cauda presa na ratoeira. A dona da casa, ouvindo o barulho da ratoeira acionada, correu lá no escuro, naquele ímpeto de pegar a ratoeira, colocou a mão e aí a cobra picou a dona da casa. Não preciso dizer que era uma cobra venenosa, para ter graça a história, que senão ia ficar muito simples, se fosse uma cobra não venenosa, né? Mas era uma cobra venenosa, então ela picou a dona da casa, que começou a gritar, e aí veio o fazendeiro, pegaram os dois, correram para o hospital, aí soro antiofídico, remédio, não sei o que, lava, aí tem os enfermeiros aqui que podem ajudar no tratamento, né? E aí ela retornou para casa, mas retornou já desgastada, doente ainda, com febre. Aí o fazendeiro olhou assim, acho que para a patroa melhorar um pouquinho, vou fazer uma canja de galinha. Pegou o cutelo, e aí a galinha sambou, né? Virou canja. Mas a esposa dele não melhorava, aí os vizinhos gostavam muito dela, começaram a visitar, aí vieram parentes, e aquele monte de gente em casa, ele olhando assim, pô, o que eu vou fazer? Vamos fazer o quê? Vamos fazer um porquinho. Aí fez um porco assado para atender as pessoas que estavam lá. E aí continua o tratamento da esposa e tudo mais. E aí, dali pelas tantas, passado uma semana, ela melhorou. Na outra história ela morre, mas eu não mato. Ela melhorou. E aí ficou muito feliz de ter melhorado, de ter sobrevivido a uma picada de uma cobra venenosa, né? E aí o fazendeiro, também feliz de não perder a esposa, vou fazer uma festa, vou fazer um churrasco. Convidou todos os amigos, parentes, todas as vizinhanças, e aí a vaca contribuiu com o churrasco. Né? Moral da história. Às vezes a gente vê os problemas do próximo, os medos do próximo, os medos dos nossos familiares, dos nossos amigos, de outras pessoas até da rua, né, os desesperos, os problemas que vão passando, e a gente não dá atenção porque aquilo não está me afetando. Mas principalmente quando é o meu próximo mais próximo, dentro da minha casa, aquela ratoeira pode contribuir para que eu venha a fadar. Né? Então, vamos tomar cuidado com as ratoeiras que afligem as pessoas que estão à nossa volta, o que a gente encontra no caminho, não só porque a ratoeira pode trazer uma consequência para a gente também, mas à medida que a gente vai desenvolvendo o intelecto, vai desenvolvendo a nossa capacidade moral, a gente vai tendo empatia pelo próximo, vai se aproximando, e aí de repente a gente consegue desarmar a ratoeira sem que ela nos prejudique ou prejudique outras pessoas, certo? Bom, o que a gente pode tirar dessa lição? Então, o egoísmo é uma atitude ou comportamento em que uma pessoa prioriza seus próprios interesses e necessidades acima dos outros, e muitas vezes ignorando ou desprezando as necessidades alheias. Será que quando a gente vê uma ratoeira assustando alguém, a gente não pensa assim também? É caracterizado por um amor próprio excessivo. O amor próprio é interessante, mas o excesso é que não convém. E pela tendência de centralizar tudo em si mesmo, tornando-se como referência única nas relações e decisões. Então eu decido tudo por mim, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, o que eu imagino, o que eu gosto, o que eu acho melhor. Então na minha casa quem decide sou eu. Não consulto mulher, não consulto os filhos, não. Eu decido, é o que eu quero, o que eu gosto. Né? O amor próprio em excesso, né? Então
Hoje a gente tem umas redes sociais aí onde o pessoal gosta de postar as fotinhos, né? Mostrar. Às vezes a pessoa ela não mostra nem o que é a realidade, não mostra o que é real. Mas o excesso do amor próprio faz com que ela queira apresentar alguma coisa além do que ela realmente é, porque ela se acha que realmente é aquilo, né? E o Kardec pergunta lá para os espíritos, porque a gente tem esse desejo de ter as coisas, de ser, a gente tem essa vontade de estar numa posição boa. É errado isso? Então ele pergunta, na questão 883, é natural o desejo de possuir? Porque os espíritos estão dizendo, tem que se desapegar da matéria, tem que se desapegar da matéria, desapegar da matéria, desapegar da matéria, desapegar da matéria. E, cadê? Pô, mas a gente precisa da matéria para viver, para sobreviver. E, poxa, é errado eu ter uma boa casa, eu ter um bom carro, eu ter uma comida boa, ter boas roupas. É errado isso, esse desejo natural de possuir? E aí os espíritos respondem, sim, é natural. Mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, é que é o egoísmo. Então, mais ou menos, de novo, né, o excesso. Eu quero ter, mas só para mim é egoísmo. Quando eu desejo o bem, quando eu desejo a felicidade, quando eu desejo lugares bonitos, desejo um bom carro, desejo uma boa casa, não está errado. Mas quando eu desejo só para mim, aí sim. Aí eu pego uma mala, coloco um monte de dólares lá dentro, né, e vou passear por aí. Não é não? E quem é que já foi a algum sepultamento aí? Vocês já prestaram atenção como é que é o caixão? Alguém viu no caixão alguma gaveta? E na hora que ele desce lá na cova, ou que ele é colocado na gaveta, alguém viu alguma coisa além do caixão entrando lá dentro? Alguém viu automóvel, casa, dinheiro, joias, guarda-roupa, empregado? Né? A gente volta para o mundo espiritual do jeito que a gente veio na Terra, nu, sem lado, sem nada, certo? E como que a gente pode combater o egoísmo? Existe uma forma de combater o egoísmo? Aí lá na questão 917, Kardec pergunta aos espíritos, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Tem um meio de destruir o egoísmo? O que vocês acham? Tem, né? Tem que ter, né? Se é uma coisa que é contrária à lei de Deus, deve ter alguma coisa que corrija essa discrepância que nós criamos, né? É a evolução que destrói. É, a evolução destrói, é verdade. À medida que a gente vai melhorando, vai evoluindo, a gente vai, né, destruir o egoísmo. Mas vamos ver o que os espíritos responderam? Eles responderam assim, de todas as imperfeições humanas, de todas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Não é o nosso caso aqui, né? A gente já se desvencilhou da matéria, a gente está quase, né, espírito superior, né? Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, olha só, que tapa na cara, hein? Muito próximo da sua origem. Olha só, a gente ainda é mundo de expiação, né? Então a gente acabou de sair do mundo de primitivo. A gente está querendo ir para o mundo de regeneração, olha só. Porque quando a gente chegar no mundo de regeneração, a gente está na metade do caminho. Então, ele está dizendo aqui, ó, está muito próximo da sua origem. O clima mudou, a garganta fica seca.
não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Olha só que interessante, né? As nossas leis. O que o nosso Código Civil protege o quê? Protege direitos, né? Normalmente direitos de propriedade, indenizações, partilha, que mais? Direitos civis que a gente tem. A maioria dos direitos são referentes a monetário. A nossa organização social, né? A gente é organizado como? A gente não usa o termo casta, mas na verdade a gente usa classes, né? Mas na verdade a gente é hierarquizado em classes. Tem as classes maiores, mais abastadas, classes menos abastadas. Então a nossa condição social, nossa organização social nos leva a isso. E a nossa educação, olha só que interessante. Eu acho que é o trabalho mais importante que o homem tem que fazer em si, é a sua educação. Porque é só através da educação que nós vamos atingir uma condição moral melhor. E como é que eu estou educando meus filhos, minha família? O egoísmo se encerrará à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. Olha aí como a senhora estava certa, tá vendo? Mas também é só mais experiente que a gente, né? E conclui lá o Kardec, numa nota que ele põe aqui no final da 917, ele coloca assim, essa questão é bem longa, eu só resumi o que interessava para esse estudo. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o de todas as virtudes. Olha só, que legal, uma das formas da gente combater o egoísmo é aprender a ser caridoso, a desenvolver em nós a caridade. Já são 9h30? Não, né? Ainda tem 1h30. A gente desenvolvendo a caridade, a gente acaba combatendo, é uma forma de estar combatendo os demais vícios. O egoísmo, que é a raiz deles. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiserem assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, quando a gente já pratica a caridade nesse mundo, a gente já é feliz. Imagina no futuro, lá no lugar que a gente vai que não leva nada daqui. Legal, né? E a gente tem treinado para destruir essa chaga da humanidade, como classifica o Emmanuel. E aí nós vamos falar, né, de uma qualidade que não é o contrário de um vício, né, que é o altruísmo. Que ele provém da caridade, da condição que a gente tem de fazer a caridade. Então, olha só, é uma virtude, né? O altruísmo. A ausência do egoísmo, comportamento de quem tem consideração com o outro, de quem se preocupa com os demais. Que nem o ratinho lá, ele foi avisar todo mundo, tem uma ratoeira, cuidado, tem uma ratoeira. Só que os outros lá, na sua indiferença, o que a ratoeira vai fazer comigo? Né? Atitude de quem, contrariando sua própria natureza egoísta, pensa além de si mesmo. Abnegação. Né? Abnegação. Tem lá o Kardec, quando ele pergunta lá para os espíritos, como é que a gente faz para melhorar o progresso? A resposta dos espíritos é bem curta. Abnegação de si mesmo. Legal, né? Abnegação de si mesmo. Então, esquecer-se, ser altruísta. Bom, caminhando já para o término aqui do nosso estudo, esse slide ele vai até as 9h30, tá? O egoísmo é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Aí. A tecnologia é uma beleza, né? Eu adoro. Vamos partir para o
Não funcionou, né? Mas vai funcionar. Funcionou? Agora vai funcionar. É que eu não fui paciente o suficiente, né? O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso obstáculo. Meus queridos irmãos, vamos pensar então num mundo, um mundo diferente desse que a gente vive. É um mundo onde as pessoas se preocupam umas com as outras, onde o próximo eu olho para ele como um irmão e não simplesmente como mais um transeunte. Vamos assim imaginar esse mundo. Como que seria se é o mundo que nós desejamos para nossos filhos, para nossos netos, para as pessoas que nos são queridas? Um mundo onde a gente não faça distinção entre idades, credo religioso, opção sexual, o partido que a pessoa simpatiza, o time de futebol, com exceção do Corinthians, né? Mas o time de futebol, né? Vamos incluir o Palmeiras também, que a gente escolhe para torcer, né? Eu não faço um mundo que a gente não faz distinção entre rico, entre pobre, entre negro e branco, amarelo. Vamos imaginar se esse mundo existisse, de fato, né, onde as pessoas não se sentissem sozinhas, se sentissem o tempo todo amparadas umas pelas outras, e que no momento que aparecesse a oportunidade de eu fazer o bem, sem olhar para quem, de eu simplesmente praticar a caridade, o altruísmo, e que eu olhe no meu próximo mais que um próximo, eu veja lá um verdadeiro irmão, filho do mesmo pai que eu. Um mundo onde não houvesse distinções nenhuma de classes, sem preconceitos, um mundo feliz. Vamos imaginar que esse mundo pudesse andar despreocupado, sem medo de um assaltante levar meu carro, levar minha carteira, de alguém pegar meu celular. Um lugar onde eu não visse crianças abandonadas, onde não tivessem pessoas vivendo debaixo da ponte, nas ruas, eu não tivesse pessoas passando fome, onde não tem muitas vezes um prato de comida, não tem o que comer, não tem esperança de um dia melhor, onde pessoas não passem frio, onde as pessoas não morram nas portas dos hospitais e elas sejam sempre acolhidas, levadas para lugares bonitos, agradáveis, que elas possam viver principalmente na sua velhice, aqueles dias finais da sua vida, contemplando o trabalho que elas levaram anos realizando, os filhos que elas criaram, os netos, curtindo os netos, que nenhum lugar que ninguém se sentisse só, abandonado, sempre fosse encontrar um ombro amigo, alguém que olhasse para ela com um olhar mais de compaixão. Vamos imaginar esse mundo. Seria possível nós encontrarmos um mundo assim, nós vivermos um mundo assim, onde o círculo do bem gire entre todos nós, entre todos os homens, e onde o bem começa, ele dispara uma corrente que não tem fim. E imaginem os homens cuidando uns dos outros e vivendo em união, sem guerra, com compaixão, onde o amor ao próximo ensinado por Cristo seja realmente praticado. Será que um mundo desses é viável? Será que ele pode existir? Para esse mundo, nós chegarmos a alcançar esse mundo, o vício principal que a gente tem que combater
é esse que a gente falou agora, o orgulho. Porque é o orgulho, o radical, a raiz de todos os nossos vícios. E cabe a nós, seres humanos, conduzirmos a nossa terra a um lugar que ela tem que ser. Cabe a nós, espíritas, então, fazer essa mudança, essa transformação na humanidade, para trocar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, até a condição de um mundo feliz. O exemplo nós temos, o guia e o modelo, Cristo, que olha o tempo todo pelo nosso planeta. Vou ter que... Meu vídeo acabou antes, eu vou ter que encerrar agora. Agradeço a atenção de todos. Obrigado pela paciência em ouvir. Um tema curto, um estudo reduzido, mas de extrema importância para todos nós. Que Deus abençoe a todos e que tenham uma ótima semana.